Livro O Homem e Seus Símbolos, escrito por Carl Jung. Só para avisar, gente, eu não vou conseguir gravar tão rapidamente esse livro porque tem muitas páginas e porque eu vou fazer as gravações nos momentos livres do meu trabalho. Então, não vai ser algo rápido nem fácil. Eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência, mas vou ler ele até o final. Isso vocês podem ter certeza. Bom, Introdução. John Freeman. As origens deste livro, dada sua singularidade, são por si só interessantes, mesmo porque apresentam uma relação íntima entre o seu conteúdo e aquilo a que se propõe. Por isso, conto-lhes como ele veio a ser escrito. Num dia da primavera de 1959, a BBC, British Broadcasting Corporation, convidou-me a entrevistar o Dr. Carl Gustav Jung para a televisão inglesa. A entrevista deveria ser feita em profundidade. Naquela época, eu pouco sabia a respeito de Jung e de sua obra, e fui então conhecê-lo em sua bela casa, à beira de um lago, perto de Zurique. Iniciou-se assim uma amizade que teve enorme importância para mim, e que espero tenha trazido uma certa alegria a Jung nos seus últimos anos de vida. A entrevista para a televisão já não cabe nesta história, a não ser para mencionar que alcançou sucesso e que este livro é, por estranha combinação de circunstâncias, resultado daquele sucesso. Uma das pessoas que assistiram àquela entrevista foi Wolfgang Foges, ou Foges, não sei como ler, Wolfgang Foges, diretor-gerente da Aldous Books, desde a infância, quando foi vizinho de Freud, em Viena. Foges era profundamente interessado na psicologia moderna, e enquanto observava Jung falando sobre sua vida, sua obra e suas ideias, pôs-se a lamentar que, enquanto as ideias gerais do trabalho de Freud eram bem conhecidas pelos leitores cultos de todo o mundo ocidental, Jung nunca conseguira chegar ao público comum e sua leitura era considerada extremamente difícil. Na verdade, Foges é o criador de O Homem e Seus Símbolos, tendo captado pela TV o afetuoso relacionamento que me ligava a Jung, perguntou-me se não me uniria a ele para juntos tentarmos persuadir Jung a colocar alguma das suas ideias básicas em linguagem e dimensão acessíveis ao leitor não especializado no assunto. Entusiasmei-me com o projeto e mais uma vez dirigi-me a Zurique, decidido a convencer Jung do valor e da importância de tal trabalho. Jung, no seu jardim, ouviu-me quase sem interrupção durante 2 horas e respondeu-me não. Disse-o de maneira muito gentil, mas com firmeza. Nunca havia tentado, no passado, popularizar a sua obra e não tinha certeza de poder fazê-lo, agora com sucesso. E de qualquer modo estava velho, cansado e sem ânimo para empreender uma tarefa tão vasta e que lhe inspirava tantas dúvidas. Os amigos de Jung hão de concordar comigo que ele era um homem de decisões positivas. Pesava cada problema com cuidado e sem pressa, mas quando anunciava uma resposta, esta era habitualmente definitiva. Voltei a Londres bastante desapontado e convencido de que a recusa de Jung encerrava a questão. E assim teria acontecido, não fora a interferência de 2 fatores que eu não havia previsto. Um deles foi a persistência de Foges, que insistiu em mais um encontro com Jung antes de aceitar a derrota. O outro foi um acontecimento que ainda hoje me espanta. O programa de televisão, como disse, obteve muito sucesso. Trouxe a Jung uma infinidade de cartas de todo tipo de gente. Pessoas comuns,
sem qualquer experiência médica ou psicológica, que ficaram fascinadas pela presença dominadora, pelo humor e encanto despretensioso daquele grande homem. Pessoas que perceberam na sua visão da vida e do ser humano alguma coisa que lhes poderia ser útil. E Jung ficou feliz, não só pelo grande número de cartas, sua correspondência era imensa aquela época, mas também por terem sido mandadas por gente com quem normalmente não teria tido contato algum. E foi nessa ocasião que teve um sonho muito importante para ele. E à medida que você for lendo este livro, compreenderá o quanto isso pode ser importante. Sonhou que, em vez de se sentar no seu escritório para falar a ilustres médicos e psiquiatras do mundo inteiro que costumavam procurá-lo, estava de pé num local público, dirigindo-se a uma multidão de pessoas que o ouviam com extasiada atenção e que compreendiam o que ele dizia. Quando, uma ou 2 semanas depois, Forges renovou o pedido para que Jung se dedicasse a um novo livro destinado não ao ensino clínico ou filosófico, mas às pessoas que vão ao mercado, à feira, enfim, ao homem comum. Jung deixou-se convencer, impôs 2 condições. Primeiro, que o livro não fosse uma obra individual, mas sim coletiva, realizada em colaboração com um grupo de seus mais íntimos seguidores, por meio dos quais tentava perpetuar seus métodos e ensinamentos. Segundo, que me fosse destinada a tarefa de coordenar a obra e solucionar quaisquer problemas que surgissem entre os autores e os editores. Para não parecer que esta introdução ultrapassa os limites da mais razoável modéstia, deixem-me logo confessar que essa segunda condição me gratificou, mas moderadamente, pois logo tomei conhecimento de que o motivo de Jung me haver escolhido fora, essencialmente, por considerar-me alguém de inteligência regular e não excepcional, e também alguém sem o menor conhecimento aprofundado de psicologia. Assim, para Jung, eu seria o leitor de nível médio deste livro. O que eu pudesse entender haveria de ser inteligível para todos os interessados. Aquilo em que eu vacilasse, possivelmente, pareceria difícil ou obscuro para alguns. Não muito envaidecido com esta estimativa da minha função, insisti, no entanto, escrupulosamente, algumas vezes receio até a exasperação dos autores, que cada parágrafo fosse escrito e, se necessário, reescrito, com uma tal clareza e objetividade que posso afirmar com certeza que este livro, no seu todo, é realmente destinado e dedicado ao leitor comum, e que os assuntos complexos de que trata foram cuidados com rara e estimulante simplicidade. Depois de muita discussão, concordou-se que o tema geral deste livro seria o homem e seus símbolos, e o próprio Jung escolheu como seus colaboradores a doutora Marie-Louise von Franz, de Zurique, talvez sua mais íntima confidente, e creditados junguianos dos Estados Unidos. A senhora Aniela Jaffé, de Zurique, que além de ser uma experiente analista, foi secretária particular de Jung e sua biógrafa, e o Dr. Jolande Jacobi, que é, depois de Jung, o autor de maior número de publicações do Círculo Jungiano de Zurique. Estas 4 pessoas foram escolhidas em parte devido ao seu conhecimento e prática nos assuntos específicos que lhe foram destinados, mas também porque Jung confiava totalmente no seu trabalho escrupuloso e altruísta, sob a sua direção, como membros de um grupo. Coube a Jung a responsabilidade de planejar a estrutura geral do livro, supervisionar e dirigir o trabalho de seus colaboradores
e escrever ele próprio o capítulo fundamental, chegando ao inconsciente. Esse é o título do capítulo. O seu último ano de vida foi praticamente dedicado a este livro. Quando faleceu em junho de 1961 e sua parte estava pronta, terminou-a apenas 10 dias antes de adoecer definitivamente, e já aprovara o esboço de todos os capítulos dos seus colegas. Depois de sua morte, a doutora von Franz assumiu a responsabilidade de concluir o livro de acordo com as expressas instruções de Jung. A essência de O Homem e seus Símbolos e o seu plano geral foram, portanto, traçados e detalhadamente por Jung. O capítulo que traz o seu nome é obra sua e de mais ninguém, fora alguns extensos comentários que facilitarão a compreensão do leitor comum, sendo incidentalmente escrito em inglês. Os capítulos restantes foram redigidos pelos vários autores, sob a direção e supervisão de Jung. A revisão final da obra completa, depois da morte de Jung, foi feita pela doutora von Franz, com tal dose de paciência, compreensão e bom humor que nos deixou, a mim e aos editores, em inestimável débito. Finalmente, quanto à essência do livro, o pensamento de Jung coloriu o mundo da psicologia moderna, muito mais intensamente do que percebem aqueles que possuem apenas conhecimentos superficiais do assunto. Temos como, por exemplo, extrovertido, introvertido e arquétipo. São todos conceitos seus, que outros tomam de empréstimo e muitas vezes empregam erroneamente. Mas a sua mais notável contribuição ao conhecimento psicológico é o conceito de inconsciente, não como uma espécie de quarto de despejos dos desejos reprimidos, como é para Freud, mas como um mundo que é parte tão vital e real da vida de um indivíduo quanto é o mundo consciente e mediador do ego, além de infinitamente mais amplo e mais rico. A linguagem e as pessoas do inconsciente são os símbolos, e os meios de comunicação com este mundo são os sonhos. Assim, um estudo do homem e de seus símbolos é efetivamente um estudo da relação do homem com o seu inconsciente. E como, segundo Jung, o inconsciente é o grande guia, o amigo, o conselheiro do consciente, este livro está diretamente relacionado com o estudo do ser humano e de seus problemas espirituais. Conhecemos o inconsciente e com ele nos comunicamos. Um serviço bidirecional, sobretudo por meio dos sonhos, e do começo ao fim deste livro, principalmente no capítulo de autoria de Jung, fica patente quanta importância dada ao papel do sonho na vida do indivíduo. Seria impertinente da minha parte tentar interpretar a obra de Jung para os leitores, muitos deles, de certo, mais bem qualificados para compreendê-la do que eu. E minha tarefa, lembremo-nos, foi simplesmente servir como uma espécie de filtro de inteligibilidade, e nunca como intérprete. No entanto, atrevo-me a expor 2 pontos gerais que, como leigo, parecem-me importantes e que possivelmente poderão ajudar a outros, também não especialistas no assunto. O primeiro destes pontos diz respeito aos sonhos. Para os junguianos, o sonho não é uma espécie de criptograma padronizado que pode ser decifrado por meio de um glossário para tradução de símbolos. É, na verdade, uma expressão integral, importante e pessoal do inconsciente particular de cada um, e tão real quanto qualquer outro fenômeno vinculado ao indivíduo. O inconsciente individual de quem sonha está em comunicação apenas com o sonhador e seleciona símbolos para seu propósito,
com um sentido que diz respeito apenas a ele. Assim, a interpretação dos sonhos por um analista ou pela própria pessoa que sonha é para o psicólogo junguiano uma tarefa inteiramente pessoal e particular, e algumas vezes também uma tarefa longa e experimental, que não pode, em hipótese alguma, ser executada empiricamente. Isso significa que as manifestações do inconsciente são da maior importância para quem sonha. O que é lógico, pois o inconsciente é pelo menos a metade do ser total e oferece-lhe quase sempre conselhos ou orientações que não poderiam ser obtidos de qualquer outra fonte. Assim, quando descrevi o sonho de Jung, dirigindo-se a uma multidão, não estava relatando um passe de mágica ou sugerindo que Jung fosse algum quiromante amador, e sim como, em simples termos de uma experiência cotidiana, Jung foi aconselhado pelo seu próprio inconsciente a reconsiderar um julgamento supostamente adequado, feito pela parte consciente de sua mente. Resulta disso tudo que sonhar não é assunto que o junguiano considere simples causalidade. Ao contrário, a capacidade de estabelecer comunicação com o inconsciente faz parte das faculdades do homem e os junguianos ensinam-se a si próprios, não encontro melhor termo, a tornarem-se receptivos aos sonhos. Quando, portanto, o próprio Jung teve que enfrentar a decisão crítica de escrever ou não este livro, foi capaz de buscar recursos no consciente e no inconsciente para tomar uma decisão. E em toda esta obra você vai ver o sonho como um meio de comunicação direto, pessoal e significativo com aquele que sonha. Um meio de comunicação que usa símbolos comuns a toda a humanidade, mas que os emprega sempre de modo inteiramente individual, exigindo para sua interpretação uma chave também inteiramente pessoal. O segundo ponto que desejo assinalar é a respeito de uma particularidade de argumentação comum a todos os que escreveram este livro. Talvez a todos os junguianos, aqueles que se limitam a viver inteiramente no mundo da consciência e que rejeitam a comunicação com o inconsciente. Prendem-se às leis formais e conscientes da vida com a lógica infalível, mas muitas vezes sem sentido, de que uma equação algébrica deduzem das premissas que adotam conclusões incontestavelmente inferidas. Jung e seus colegas parecem-me, saibam eles ou não disso, rejeitar as limitações desse método de argumentação. Não é que desprezem a lógica, mas evidenciam estar sempre argumentando tanto com o inconsciente quanto com o consciente. O seu próprio método dialético é simbólico, na verdade, e muitas vezes sinuoso. Convencem não por meio do foco de luz direto do silogismo, mas contornando, repisando, apresentando uma visão repetida do mesmo assunto, cada vez de um ângulo ligeiramente diferente. Até que, de repente, o leitor, que não se dera conta de uma única prova convincente, descobre que, sem perceber, recebeu e aceitou alguma verdade maior. Os argumentos de Jung e os de seus colegas sobem em espiral por sobre um assunto como um pássaro que voa em torno de uma árvore. No início, tudo o que vê perto do chão é uma confusão de galhos e folhas. Gradualmente, à medida que voa mais alto, os diversos aspectos da árvore, repetindo-se, formam um todo que se integra no ambiente em torno. Alguns leitores podem achar esse método de argumentação em espiral um tanto obscuro e até mesmo desordenado durante algumas páginas, mas penso que não por muito tempo. É um processo característico de Jung e logo o leitor vai descobrir que está sendo transportado numa viagem persuasiva e profundamente fascinante.
Os capítulos deste livro falam por si mesmos e não pedem maiores explicações. O capítulo do próprio Jung apresenta o leitor ao inconsciente, aos arquétipos e símbolos que constituem a sua linguagem e aos sonhos através dos quais ele se comunica. O Dr. Henderson ilustra, no capítulo seguinte, o aparecimento de vários arquétipos da antiga mitologia, das lendas folclóricas e dos rituais primitivos. A doutora von Franz, no capítulo intitulado O Processo da Individuação, descreve o processo pelo qual o consciente e o inconsciente do indivíduo aprendem a conhecer, respeitar e acomodar-se um ao outro. Num certo sentido, este capítulo encerra não apenas o ponto crucial de todo o livro, mas talvez a essência da filosofia de vida de Jung. O homem só se torna um ser integrado, tranquilo e fértil e feliz quando, e só então, o seu processo de individuação está realizado, quando o consciente e inconsciente aprendem a conviver em paz, contemplando-se um ao outro. A senhora Jaffe, tal como o Dr. Henderson, preocupa-se em demonstrar na estrutura familiar do consciente o constante interesse do homem, quase uma obsessão, pelos símbolos do inconsciente. Esses símbolos exercem no ser humano uma atração íntima, profundamente significativa e quase alentadora, tanto nas lendas e nos contos de fada que o Dr. Henderson analisa, quanto nas artes visuais, como mostra a Sra. Jaffe. Nos divertem e deliciam num apelo constante ao inconsciente. Por fim, devo dizer algumas breves palavras acerca do capítulo do Dr. Jacob. De certa forma, um capítulo à parte nesse livro. É, na verdade, a história resumida de um interessante e bem-sucedido caso de análise. É evidente o valor de tal capítulo em um trabalho como este, mas duas palavras de advertência fazem-se necessárias. Em primeiro lugar, como a doutora von Franz ressalta, não existe exatamente uma análise junguiana típica, já que cada sonho é uma comunicação particular e individual, e dois sonhos nunca usam da mesma maneira os símbolos do inconsciente. Portanto, toda análise junguiana é um caso único, e seria ilusório considerarmos esta retirada do fichário do Dr. Jacob ou qualquer outra, como representativa ou típica. Tudo o que se pode dizer sobre o caso de Henry e de seus sonhos por vezes sinistros é que são um bom exemplo da aplicação do método junguiano a um determinado caso. Em segundo lugar, quero observar que a história completa de uma análise, mesmo de um caso relativamente simples, ocuparia todo um livro para ser relatada. Inevitavelmente, portanto, a história da análise de Henry prejudica-se um pouco com o resumo feito. As referências, por exemplo, ao I Ching não estão bastante claras e emprestam-lhe um sabor de ocultismo pouco verdadeiro, por terem sido apresentadas fora do seu contexto global. Conclui-se, no entanto, e estou certo de que o leitor também há de concordar, que apesar destas observações, a clareza, sem falar no interesse humano, da análise de Henry, muito enriquece esse livro. Comecei contando como Jung veio a escrever O Homem e seus Símbolos. Termino lembrando ao leitor quão extraordinária, talvez única, é a publicação desta obra. Carl Gustav Jung foi um dos maiores médicos de todos os tempos e um dos grandes pensadores do século XX. Seu objetivo foi o de ajudar homens e mulheres a se conhecerem melhor, para que, por meio deste conhecimento e de um refletido autocomportamento, pudessem usufruir vidas plenas, ricas e felizes. No fim de sua vida, que foi tão plena, rica e feliz como poucas conheci,
Ele decidiu empregar as forças que lhe restavam para endereçar a sua mensagem a um público maior do que aquele que até então alcançara. Terminou esta tarefa e a sua vida no mesmo mês. Este livro é o seu legado ao grande público leitor. Essa foi uma grande introdução, vocês não acham? Capítulo 1 Chegando ao Inconsciente, por Carl Gustav Jung. Bom, ele está mostrando aqui a imagem da entrada do túmulo do faraó Ramsés III. Essa entrada é bem, parece mesmo numa caverna, né? É bem coberta de terra. E ela tem batentes que vão segurando esse túnel, esse corredor. E nesses batentes tem hieróglifos, tanto na parte superior quanto nas laterais. Subtítulo: A importância dos sonhos. O homem utiliza a palavra escrita ou falada para expressar o que deseja comunicar. Sua linguagem é cheia de símbolos, mas ele também, muitas vezes, faz uso de sinais ou imagens não estritamente descritivos. Alguns são simples abreviações ou uma série de iniciais como ONU, Unicef ou Unesco. Outros são marcas comerciais conhecidas, nomes de remédios patenteados, divisas e insígnias. Apesar de não terem nenhum sentido intrínseco, alcançaram, pelo seu uso generalizado ou por intenção deliberada, significação reconhecida. Não são símbolos, são sinais e servem apenas para indicar os objetos a que estão ligados. O que chamamos símbolo é um termo, um nome ou mesmo uma imagem que nos pode ser familiar na vida cotidiana. Embora possua conotações especiais, além do seu significado evidente e convencional. Explica alguma coisa vaga, desconhecida ou oculta para nós. Muitos monumentos cretenses, por exemplo, trazem o desenho de um duplo enxó. Conhecemos o objeto, mas ignoramos suas implicações simbólicas. Tomemos como outro exemplo o caso de um indiano que, após uma visita à Inglaterra, contou aos seus amigos que os britânicos adoravam animais. Isso porque vira inúmeros leões, águias e bois nas velhas igrejas. Não sabia, tal como muitos cristãos, que estes animais são símbolos dos evangelistas, símbolos provenientes de uma visão de Ezequiel, que por sua vez é análogo a Horus, o deus egípcio do sol, e seus 4 filhos. Existem, além disso, objetos como a roda e a cruz, conhecidos no mundo inteiro, mas que possuem, sob certas condições, um significado simbólico. O que simbolizam exatamente ainda é motivo de controversas suposições. Assim, uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma coisa além do seu significado manifesto e imediato. Esta palavra ou esta imagem tem um aspecto inconsciente mais amplo, que nunca é precisamente definido ou inteiramente explicado, e nem podemos ter esperanças de defini-lo ou explicá-lo. Quando a mente explora um símbolo, é conduzida a ideias que estão fora do alcance da nossa razão. As imagens de uma roda podem levar nossos pensamentos ao conceito de um sol divino, mas nesse ponto nossa razão vai confessar a sua incompetência. O homem é incapaz de descrever um ser divino. Quando, com toda a nossa limitação intelectual, chamamos alguma coisa de divina, estamos dando-lhe apenas um nome que poderá estar baseado em uma crença, mas nunca em uma evidência concreta.
Por existirem inúmeras coisas fora do alcance da compreensão humana, é que frequentemente utilizamos termos simbólicos como representação de conceitos que não podemos definir ou compreender integralmente. Esta é uma das razões porque todas as religiões empregam uma linguagem simbólica e se exprimem através de imagens. Mas esse uso consciente que fazemos de símbolos é apenas um aspecto de um fato psicológico de grande importância. O homem também produz símbolos inconsciente e espontaneamente na forma de sonhos. Então tem uma outra imagem, a legenda dela. 3 dos 4 evangelistas, baixo relevo da Catedral de Chartres, representados sob a forma de animais. O leão é Marcos, o boi Lucas, a águia João. Então no centro tem um homem, na lateral deles é uma mistura de animais, parece meio dragão, meio pássaro, meio ave. E aí em cima tem um anjo de um lado e um outro anjo meio animal do outro. Agora tem uma terceira imagem. Também aparecem, são aquelas estatuetas egípcias, uma que parece um lobo, outra que parece uma águia, outra tem a cara de um ser humano, outra tem a cara de um cachorro. A legenda dela é: também aparecem como animais 3 dos filhos do deus egípcio Horus, aproximadamente do ano de 1250 a.C. Animais e grupos de 4 são símbolos religiosos universais. Mais uma imagem, 2 egípcios conversando, um sentado numa cadeira, o outro uma mulher, vestindo roupas típicas, bastante cores branco, dourado e azul na imagem. Na legenda está escrito: representações do sol exprimem em muitas comunidades a indefinível experiência religiosa do homem. Decoração de parte posterior de um trono do século XIV a.C., o faraó egípcio Tutankhamon está dominado por um disco solar. As mãos em que terminam os raios simbolizam a energia vivificante do sol. Uma outra imagem, um senhor oriental sentado num banquinho, de frente para uma mureta, olhando para a lua. A legenda. Um monge do Japão do século XX ora diante de um espelho que representa, no shintoísmo, o sol divino. Agora tem 2 imagens, uma parece uma mandala e a outra parece o céu, as estrelas. Legenda: átomos de átomos de tungstênio aumentados 2 milhões de vezes por um microscópio. Na extrema direita, as manchas ao centro da gravura são as galáxias mais distantes que podemos ver. Não importa até onde o homem estenda os seus sentidos, sempre haverá um limite à sua percepção consciente. Isso não é material de fácil compreensão, mas é preciso entendê-la se quisermos conhecer mais a respeito dos métodos de trabalho da mente humana. O homem, como podemos perceber ao refletirmos um instante, nunca percebe plenamente uma coisa ou a entende por completo. Ele pode ver, ouvir, tocar e provar, mas a que distância pode ver, quão acoradamente consegue ouvir, o quanto lhe significa aquilo em que toca e o que prova, tudo isso depende do número e da capacidade de seus sentidos. Os sentidos do homem limitam a percepção que este tem do mundo à sua volta. Utilizando instrumentos científicos, ele consegue, em parte, compensar a deficiência dos sentidos. Consegue, por exemplo, aumentar o alcance de sua visão através do binóculo, ou apurar a audição por meio de amplificadores elétricos. Mas a mais elaborada aparelhagem nada pode fazer além de trazer ao seu âmbito visual objetos ou muito distantes ou muito pequenos e tornar mais audíveis som fracos.
Não importa que instrumentos ele empregue, em um determinado momento, há de chegar a um limite de evidências e de convicções que o conhecimento consciente não pode transpor. Além disso, há aspectos inconscientes na nossa percepção da realidade. O primeiro deles é o fato de que, mesmo quando os nossos sentidos reagem a fenômenos reais e a sensações visuais e auditivas, tudo isso, de certo modo, é transposto da esfera da realidade para a da mente. Dentro da mente, esses fenômenos tornam-se acontecimentos psíquicos, cuja natureza radical nos é desconhecida, pois a psique não pode conhecer sua própria substância. Assim, toda experiência contém um número indefinido de fatores desconhecidos, sem considerar o fato de que toda realidade concreta sempre tem algum aspecto que ignoramos, uma vez que não conhecemos a natureza radical da matéria em si. Há ainda certos acontecimentos de que não tomamos consciência. Permanecem, por assim dizer, abaixo do seu limiar. Aconteceram, mas foram absorvidos subliminarmente, sem nosso conhecimento consciente. Só podemos percebê-los em alguns momentos de intuição ou por um processo de intensa reflexão que nos leva à subsequente compreensão de que devem ter acontecido. E apesar de termos ignorado originalmente a sua importância emocional e vital, estas mais tarde brotam do inconsciente como uma espécie de segundo pensamento. Este segundo pensamento pode aparecer, por exemplo, na forma de um sonho. Geralmente, o aspecto inconsciente de um acontecimento nos é revelado por meio de sonhos, onde se manifesta não como um pensamento racional, mas como uma imagem simbólica. Do ponto de vista histórico, foi o estudo dos sonhos que permitiu inicialmente aos psicólogos investigar o aspecto inconsciente de ocorrências psíquicas conscientes. Fundamentados nessas observações é que os psicólogos admitem a existência de uma psique inconsciente, apesar de muitos cientistas e filósofos negarem-lhe a existência. Argumentam ingenuamente que tal pressuposição implica a existência de dois sujeitos ou, em língua comum, de duas personalidades dentro do mesmo indivíduo. E estão inteiramente certos, é exatamente isto o que ela implica. É uma das maldições do homem moderno, esta divisão de personalidades. Não é, de forma alguma, um sintoma patológico. É um fato normal que pode ser observado em qualquer época e em quaisquer lugares. O neurótico, cuja mão direita não sabe o que faz a sua mão esquerda, não é o caso único. Esta situação é um sintoma de inconsciência geral, que é, inegavelmente, herança comum de toda a humanidade. O homem desenvolveu vagarosa e laboriosamente a sua consciência num processo que levou um tempo infindável até alcançar o estado civilizado, arbitrariamente datado de quando se inventou a escrita, mais ou menos no ano 4000 a.C. Esta evolução está longe da conclusão, pois grandes áreas da mente humana ainda estão mergulhadas em trevas. O que chamamos psique não pode, de modo algum, ser identificado com a nossa consciência e seu conteúdo. Quem quer que negue a existência do inconsciente está, de fato, admitindo que hoje em dia temos um conhecimento total da psique. É uma suposição evidentemente tão falsa quanto a pretensão de que sabemos tudo a respeito do universo físico. Nossa psique faz parte da natureza e o seu enigma é igualmente sem limites. Assim, não podemos definir nem a psique nem a natureza. Podemos simplesmente
constatar o que acreditamos que elas sejam e descrever, da melhor maneira possível, como funcionam. No entanto, fora de observações acumuladas em pesquisas médicas, temos argumentos lógicos de bastante peso para rejeitarmos afirmações como não existe inconsciente. Os que fazem esse tipo de declaração estão expressando um velho misoneísmo, o medo do que é novo e desconhecido. Há motivos históricos para esta resistência à ideia de que existe uma parte desconhecida na psique humana. A consciência é uma aquisição muito recente da natureza e ainda está num estágio experimental. É frágil, sujeita a ameaças de perigos específicos e facilmente danificável. Como os antropólogos já observaram, um dos acidentes mentais mais comuns entre os povos primitivos é o que eles chamam a perda da alma, que significa, como bem indica o nome, uma ruptura, ou mais tecnicamente, uma dissociação da consciência. Entre esses povos, para quem a consciência tem um nível de desenvolvimento diverso do nosso, a alma ou psique não é compreendida como uma unidade. Muitos deles supõem que o homem tenha uma alma do mato, bush soul, além da sua própria alma que se encarna num animal selvagem ou numa árvore com os quais os indivíduos possuam alguma identidade psíquica. É a isso que o ilustre etnólogo francês Lucien Lévy-Bruhl denominou de participação mística. Mais tarde, sob a pressão de críticas desfavoráveis, renegou esta expressão, mas julgou que seus adversários é que estavam errados. É um fenômeno psicológico bem conhecido, aquele de um indivíduo identificar-se inconscientemente com alguma outra pessoa ou objeto. Esta identidade entre os povos primitivos toma várias formas. Se a alma do mato é a de um animal, o animal passa a ser considerado uma espécie de irmão do homem. Supõe-se, por exemplo, que um homem que tenha como irmão um crocodilo possa nadar a salvo num rio cheio desses animais. Se a alma do mato for uma árvore, presume-se que a árvore tenha uma espécie de autoridade paterna sobre aquele determinado indivíduo. Em ambos os casos, qualquer mal causado à alma do mato é considerado uma ofensa ao homem. Aí tem uma imagem de um homem com dentes protuberantes, sobrancelha protuberante. Ele está curvado com as mãos, os cotovelos grudados no corpo e as mãos na frente. Legenda. Dissociação é um fracionamento da psique que provoca uma neurose. Encontramos um famoso exemplo deste estado na ficção, no romance O Médico e o Monstro, 1886, de R.L. Stevenson. No livro, a dissociação de Jekyll se manifesta por meio de uma transformação física e não, como na realidade, sob a forma de um estado interior psíquico. Mr. Hyde, no filme de 1932, A Outra Metade, do Dr. Jekyll. Certas tribos acreditam que o homem tem várias almas. Esta crença traduz o sentimento de alguns povos primitivos de que cada ser humano é constituído de várias unidades interligadas, apesar de distintas. Isso significa que a psique do indivíduo está longe de ser seguramente unificada. Ao contrário, ameaça fragmentar-se muito facilmente sob o assalto de emoções incontidas. Esses fatos com os quais nos familiarizamos através dos estudos antropológicos não são tão irrelevantes para nossa civilização como parecem. Também nós podemos sofrer uma dissociação e perder nossa identidade. Podemos ser dominados e perturbados por nossos humores, ou tornarmos-nos insensatos e incapazes de recordar fatos importantes que nos dizem respeito e a outras pessoas.
provocando a pergunta: que diabo se passa com você? Pretendemos ser capazes de nos controlarmos, mas o controle de si mesmo é uma virtude das mais raras e extraordinárias. Podemos ter a ilusão de que nos controlamos, mas um amigo facilmente poderá nos dizer coisas a nosso respeito de que não tínhamos a menor consciência. Não resta dúvida de que, mesmo no que consideramos um alto nível de civilização, a consciência humana ainda não alcançou um grau razoável de unidade. Ela ainda é vulnerável e suscetível à fragmentação. Esta capacidade que temos de isolar parte de nossa mente é, na verdade, uma característica valiosa. Permite que nos concentremos em uma coisa de cada vez, excluindo todo o resto que também solicite a nossa atenção. Mas existe uma diferença radical entre uma decisão consciente que separa e suprime temporariamente uma parte de nossa psique e uma situação na qual isso acontece de maneira espontânea, sem o nosso conhecimento ou consentimento, e mesmo contra as nossas intenções. O primeiro processo é uma conquista do ser civilizado. O segundo é aquela perda da alma dos primitivos que pode ser causa patológica de uma neurose. Portanto, mesmo nos nossos dias, a unidade da consciência ainda é algo precário, que pode ser facilmente rompido. A faculdade de controlar emoções, que, de um certo ponto de vista, é uma vantagem séria, por outro lado, uma qualidade bastante discutível, já que despoja o relacionamento humano de toda a sua diversidade, de todo o colorido, de todo o calor. É sob essa perspectiva que devemos examinar a importância dos sonhos, fantasias inconscientes, evasivas, precárias, vagas, incertas do nosso inconsciente. Para melhor explicar meu ponto de vista, gostaria de contar como ele foi se desenvolvendo com o passar dos anos e como cheguei à conclusão de que os sonhos são o mais fecundo e acessível campo de exploração para quem deseja investigar as formas de simbolização do homem. Sigmund Freud foi o pioneiro nesta matéria, o primeiro cientista a tentar explorar empiricamente o segundo plano inconsciente da consciência. Trabalhou baseado na hipótese de que os sonhos não são um produto do acaso, mas que estão associados a pensamentos e problemas conscientes. Essa hipótese nada apresentava de arbitrária. Firmava-se na conclusão a que haviam chegado eminentes neurologistas como Pierre Janet, de que os sintomas neuróticos estão relacionados com alguma experiência consciente. Parece mesmo que esses sintomas são áreas dissociadas da nossa consciência que, num outro momento e sob condições diferentes, podem tornar-se conscientes. Antes do início do século XX, Freud e Joseph Breuer haviam reconhecido que os sintomas neuróticos, histeria, certos tipos de dor e comportamento anormal, têm, na verdade, uma significação simbólica. São, como os sonhos, um modo de expressão do nosso inconsciente. E são igualmente simbólicos. Um paciente, por exemplo, que enfrenta uma situação intolerável, pode ter espasmos cada vez que tenta engolir. Não consegue engolir a situação. Em condições psicológicas análogas, outro paciente terá acesso de asma. Ele não pode respirar a atmosfera de sua casa. Um terceiro sofre de uma estranha paralisia nas pernas, ou seja, não pode andar, isto é, não pode continuar assim. Um quarto paciente que vomita o que come, não pode digerir um determinado fato. Poderia citar inúmeros exemplos deste gênero, mas estas reações físicas são apenas uma das formas pelas quais se manifestam os problemas que nos afligem inconscientemente. Eles se expressam com muito mais frequência nos sonhos. Tem duas imagens agora e a legenda. Os povos primitivos chamam de dissociação a perda da alma. Acreditam que o homem tem uma alma do mato, além da sua própria. Na esquerda, um homem da tribo Nyangas
do centro-oeste africano, usando uma máscara de calau, ave que identifica como a sua alma do mato. À direita, diante do painel, telefonistas fazendo várias ligações simultâneas. Nesse tipo de ocupação, as pessoas dissociam parte de sua mente consciente para concentrar-se, mas é um ato controlado e temporário, e não uma dissolução espontânea e anormal. Qualquer psicólogo que tenha ouvido várias descrições de sonhos sabe que os